Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Juliana Bergamo, sou editora do Prêmio Inspiradoras, que é uma parceria entre o Universo, a plataforma feminina do UOL, e o Instituto Avon, organização da sociedade civil, que realiza ações e apoia projetos para fortalecer a mulher brasileira. A gente se uniu e assumiu a missão de procurar mulheres pelo Brasil todo que estão realizando trabalhos de impacto em três causas: o câncer de mama, a violência contra a mulher e a equidade de gênero. Ao todo são 7 categorias e em cada uma delas concorrem 3 candidatas, com exceção de uma categoria, acesso à justiça, e que a gente tem uma dupla concorrendo junta. Então, ao todo nós temos 22 finalistas. E no site da premiação, que está aqui na descrição dessa live, você pode conferir as histórias de cada uma delas e vídeos também, em que elas mesmas contam suas próprias histórias. A gente vai anunciar as vencedoras no dia 23 desse mês, no evento de premiação que vai ser transmitido online no YouTube, no Facebook e no Twitter. Desde a semana passada, a gente está fazendo essa maratona de lives com as finalistas para todo mundo conhecer melhor o trabalho delas. Ao todo foram 7 encontros, hoje é o último, e todos eles estão gravados e ficam disponíveis tanto no site do prêmio como no YouTube de Universa. As lives estão acontecendo dentro dos 21 dias de ativismo, um período que acontece simultaneamente em várias partes do mundo e é voltado para conscientização com relação à causa da violência contra a mulher. A gente já falou bastante disso aqui nas últimas lives, hoje a gente vai falar um pouquinho também. Para começar o encontro de hoje, eu vou apresentar as nossas convidadas, elas são todas finalistas da categoria Esporte e Cultura. Eu gosto muito da descrição dessa categoria, da ideia dessa categoria, porque ela tem uma coisa de espontânea, assim, de algo que acontece ao acaso. As finalistas estão aqui não porque elas desenvolveram um projeto necessariamente pensando em representar uma causa ou um grupo. Elas simplesmente deram vazão aos seus talentos e acabaram representando não só uma causa, mas um grande grupo de mulheres que se sentem representadas por elas, é claro. Elas são até atletas e artistas. Está aqui com a gente hoje a educadora física e montanhista Areta Duarte. Em 2019, ela decidiu realizar o desejo de chegar ao cume do Everest. Para cobrir parte da passagem, dos gastos da viagem, ela coletou materiais recicláveis durante 13 meses. Foram ao todo 130 toneladas arrecadadas. No dia 23 de maio desse ano, ela se tornou a primeira mulher negra latino-americana a atingir o topo do Everest. Boa noite, Areta. Prazer ter você aqui. Boa noite, Juliano. Prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite, Mel. Que delícia. Eu tenho certeza que será uma troca emocionante. Desde que recebi a notícia, né, de que eu era uma das finalistas nesse prêmio Mulheres Inspiradoras 2021, definitivamente eu me senti muito honrada. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos que estão em casa nos assistindo. Obrigada. Também adorei que a curadoria escolheu vocês. Bom, está aqui com a gente também a Mel Duarte, que é poeta e slammer. Aos 32 anos, Mel tem 5 livros publicados. Seus poemas abordam questões raciais e de gênero, além de amor e empatia. Em 2016, ela foi destaque do sarau de abertura da Festa Literária de Paraty, a Flip, ao apresentar no palco da tenda principal poemas que falavam das mulheres negras. Também foi a primeira mulher a vencer a competição internacional Rio Poetry Slam e ela é ainda uma das fundadoras do Slam das Minas, em São Paulo. Oi, Mel. As duas são do arte, né? Parece que vocês são irmãs. A gente é de família aqui já, achei maravilhoso. Boa noite, gente. Boa noite, Juliana. Boa noite, Areta. Todo mundo que está aí conectado. Estou muito feliz de estar aqui hoje também. Assim como a Areta, fiquei radiante em receber essa indicação. Acho que depois de um ano tão complicado, 2 anos, né? Mas esse ano foi bem intenso, assim, poder ter algum tipo de reconhecimento é incrível, faz com que o nosso coração aqueça. Então, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Concorre nessa categoria também a gamer Sherna. Em 2018, Sherna foi a única mulher indicada a um prêmio como melhor jogadora da Rainbow Six, um jogo de tiro. Com apenas 18 anos e já como jogadora profissional, ela foi alvo de ataques machistas, racistas e homofóbicos.
Depois de um mês reclusa de precisar de ajuda psicológica, ela se fortaleceu e hoje, além de ter aprendido a lidar com os ataques na internet, ela criou a Associação Feminina de Gaming Brasil, para dar apoio jurídico e psicológico a outras garotas que passam pelos mesmos problemas que ela. A Xena, infelizmente, teve um problema de conexão agora há pouco e não conseguiu estar aqui com a gente, então a gente vai rodar um vídeo em que ela se apresenta e conta um pouquinho da trajetória dela para a gente. Sou jogadora profissional de jogos eletrônicos no computador. Muitas mulheres não entram em times masculinos por medo de sofrer assédio. Em 2018 foi um ano muito bom e muito ruim para mim. Eu recebi a indicação do prêmio eSports como melhor atleta de Rainbow Six Siege do ano. Mas quando eu vi os comentários, me chateou bastante. Porque eu recebi comentários de você só tá lá porque você é mulher, você tá preenchendo uma cota, você só tá lá porque a premiação é de uma emissora, você não merece estar lá. Se você for pro evento, eu vou te matar, eu vou te bater na porta do evento, eu não quero nem saber se você vai estar lá ou não, eu vou tacar fogo na sua casa. Antes desse ocorrido, né? Quando eu fui pra uma concentração do time que eu fui para o campeonato, eu sofri assédio sexual, verbal e físico pelo meu treinador. Nosso treinador, ele sempre teve contato com a gente. Dormia na mesma casa, conversava todo dia com a gente. E ele sempre passava a mão em mim, eu tirava a mão, falava, não quero, muito obrigada, não gosto disso. Ah, você só é lésbica por não me conhecer. Ah, você tá perdendo muita coisa. Ah, eu sou sensacional, pô, me dá uma chance. Você quer o quê? Você quer dinheiro? Você quer o quê? Você quer uma vaga no nosso time masculino? Eu dou, eu consigo tudo. Eu não falei na hora porque eu não me senti bem. Eu tinha completado 18 aquele ano. E esse ano, no início desse ano, eu falei tudo pra rede social, mostrei todas as mensagens que esse treinador teve comigo. E quando eu fiz isso, o tanto de meninas que vieram falar de outros ocorridos com a mesma pessoa, com o treinador Y, com um jogador diferente, com um youtuber, com gente do Instagram famosa. Bom, depois desse todo o trajeto que aconteceu comigo, esse ano eu fiz a FGB, Associação Feminina Gaming do Brasil. E essa associação é composta por psicólogo, advogado, fisioterapeuta, treinamento, que eu dou treinamento para as meninas. A gente está até pensando em fazer um time, uma organização só feminina, de lines femininas, de todos os tipos de jogos, que para não ter mais esse acontecimento. Impressionante. É impressionante. Bom, eu vou fazer perguntas para vocês duas e vocês sintam livres para perguntar uma para outra. Aqui o debate é livre. Areta, eu queria conversar com você. Eu sempre sigo a ordem alfabética. Você conta, né, que você foi ao Everest por uma vontade muito pessoal, individual, de atleta, da Areta, né? E não tinha nada de ideológico por trás, enfim. E até você, até onde eu sei, tentou evitar falar disso, né? Tratar a sua história como se fosse algo coletivo. Mas aí você descobriu que estava ali representando mais gente do que você mesma. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que foi que surgiu essa vontade de subir o Everest, né? Qual que é a sua relação com montanha, que é essa coisa tão maravilhosa e assustadora. Eu tenho um encantamento pessoal por montanha. E como é que foi que você se deu conta, né, depois de conseguir esse feito tão raro, que você estava representando mais gente, que sim, precisava falar para mais gente sobre isso. Maravilha, Juliana. Antes de começar a falar de mim, infelizmente nós não temos a Sherna aqui nesse momento, mas parabenizá-la pela coragem. Realmente enfrentar esse absurdo do assédio, esses absurdos que ela sofreu, não é pouca coisa, não é elementar. Então, parabéns, Sherna, de onde você estiver. Espero que em algum momento possa ouvir isso. Eu me emocionei com o seu depoimento. E definitivamente, eu pensei em escalar o Everest tentando
realmente uma escalada, uma realização própria. Eu comecei a pensar em escalada Everest depois de 9 anos trabalhando com isso. Eu sou guia de montanha, além de empreendedora social ambiental. E quando eu percebi que essa escalada seria um grande desafio, principalmente financeiro, de uma mulher periférica, mulher preta periférica, eu decidi que, apesar das dificuldades, eu seguiria em frente porque seria a grande representatividade de mais pessoas similares a mim alcançando essa realização. Eu decidi trabalhar exatamente para essa jornada em março de 2020, quando eu já tinha 9 anos de experiência em alta montanha, já conhecia de escalada em rocha, de escalada em gelo, já tinha passado por algumas altas montanhas pelo mundo, principalmente pela oportunidade profissional. Eu trabalho dentro de uma operadora de montanhismo que me deu a oportunidade de visitar 7 países. E em 2020, quando eu decidi que ia escalar essa montanha, eu já tinha a experiência necessária, mas não tinha o recurso, o investimento para essa empreitada. Então eu voltei a fazer algo que eu já tinha feito na minha infância, voltei a trabalhar com reciclagem de resíduos, voltei a ser catadora de materiais recicláveis. Mas não bastava eu trabalhar sozinha nessa jornada, eu precisava realmente juntar grandes volumes para garantir o recurso necessário. Então eu comecei a contar nas redes sociais, comecei a contar a todos os familiares e amigos sobre esse meu desejo de estar no Everest. Com o tempo, apareceram meios de comunicação que queriam contar mais dessa história. Em algum momento, os meios de comunicação começaram a divulgar que eu tinha dito que queria ser a primeira negra latino-americana a chegar no topo do Everest. Isso me incomodou bastante. Não era esse o meu objetivo definitivamente era estar nessa montanha tão desafiadora, que traria uma realização pessoal e com certeza uma transformação em todo o meu entorno, mas com o tempo eu fui compreendendo. De fato, se eu estivesse no Everest, eu realmente me tornaria a primeira mulher negra latino-americana tendo essa realização, especialmente se acontecesse em 2021, mas que por trás disso, o que mais me interessava é que eu não fosse a primeira, e pronto, acabou. Que eu fosse a primeira de muitas. Eu venho percebendo um poder que está dentro de mim, o poder que eu chamo de PIB, um poder interno bruto. Percebo que esse poder não é exclusivo meu, percebo que esse poder está presente em todo mundo, e porventura algumas pessoas não conseguem ativar a ponto de se sentir no direito de sonhar, a ponto de se sentir no direito de realizar, por conta de alguma falta de estrutura, às vezes familiar, às vezes social, educacional, cultural, mas de fato, desde que eu decidi escalar o Everest, a minha busca é definitivamente que essa realização transborde, que essa realização chegue a mais pessoas, que essa realização de algum modo inspire mulheres a terem as suas realizações também. Areta, ainda queria que você contasse um pouquinho como é que é uma pergunta meio clássica de jornalista, né? Como você se sente chegando lá e tal. Mas você fala dessa coisa do PIB, né? Que é muito bonito que você fala do produto interno bruto que você descobriu ali. E também você descobriu nessa jornada de ascensão real, né? Esse seu poder coletivo. Tá lá, eu sei que tem muitas histórias, né? Eu já li muitas histórias de montanhistas que fazem uma verdadeira ego trip ali, né? Sobem simplesmente por uma motivação, não é individual, é individualista, né? E tem aquelas histórias de disputa, um deixa o outro para trás, deixa o guia para trás, deixa o guia sem oxigênio, tem tudo isso, né? Mas você, pelo que você conta e tal, você chegou lá, você e seu guia realmente se ampararam. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história de dificuldade que vocês encontraram no meio do caminho. E fato, aí, como Juliana, é que foi a situação? Quando você chega... Desculpa, eu já vou só... quando você chega, é uma sensação simplesmente de conquista pessoal, ou foi para você conquista pessoal, ou tem uma coisa quase que espiritual de chegar no topo de uma montanha que é o topo do mundo, né? A geolocalização mais perto do céu, vamos dizer assim. Como é que é essa sensação? De fato, Juliana, essa realização não é possível em nenhuma segunda eu falar que foi realizada sozinha. Eu digo que tenho vivido 3 Everestes, um antes da escalada, outro literal, que foi a escalada Everest, e o terceiro que eu estou vivendo agora, que é a proximidade da realização do meu sonho grande, que nunca foi estar na mais alta montanha do planeta, sempre foi gerar transformação social e ambiental, sempre foi gerar resultados coletivos, principalmente por conta das experiências que eu venho tendo, por conta da educação, por conta do montanhismo. Mas antes do Everest, então, só foi possível garantir o recurso financeiro para escalar essa montanha, porque muita gente me apoiou
foi uma rede de apoio gigantesca que trabalhou comigo não somente na reciclagem, mas nos bazares, nos leilões de equipamentos, no financiamento coletivo, na compra de camisetas da coleção Sustentável Areta Everest, na distribuição de livros, encontrar para mais e mais pessoas sobre essa jornada e captação de patrocinadores. Definitivamente, eu não cheguei no Everest sozinha. E a escalada propriamente dita, eu sempre digo, né, que escalada para mim, montanha para mim é escola e tudo que a gente aprende lá a gente traz para a cidade e o contrário é verdadeiro. Na montanha, as pessoas revelam quem elas são verdadeiramente e se elas forem extremamente individualistas é porque aqui no dia a dia também serão ou são. E lá na empreitada Everest, cuja expedição durou 54 dias num ambiente tão hostil, dificilmente a gente consegue bancar uma máscara, né? Realmente a gente terá que se revelar em algum momento. Eu fazia questão de respeitar todas as pessoas locais que estavam lá me recebendo e trabalhando firmemente, intensamente para garantir o sucesso da minha empreitada. Eu respeitava bastante as pessoas do grupo, inclusive brasileiros. Nós éramos 6 brasileiros tentando chegar no topo do Everest. Entre mulheres tinha somente eu e a Daniela Ruas. Então, de fato, eu entendia que eu ficaria muito tempo na montanha e eu teria que buscar a máxima harmonia e respeito a todo mundo que estivesse envolvido para que a gente conseguisse ter sintonia, sucesso nessa empreitada. E aí, depois de algumas semanas escalando essa montanha, ocorreu um fato muito adverso e que, nossa, eu não esperava, que foi o dia de ataque ao cume. Eu saí do campo 4 do Everest, 8.000 metros de altitude, rumo ao topo da montanha com o meu guia, o Pasang Sherpa, e nesse dia aconteceu algo inesperado. Ele saiu com mais frio do que eu, ele realmente saiu esfregando os braços, esfregando as pernas, batendo os pés no chão. Eu ofereci a ele as minhas luvas, que pareciam ser mais parrudas, mais potentes, ele não aceitou. Eu pedi para ele aumentar a oxigenação, o cilindro de oxigênio que ficava aqui na mochila. Ele não aumentou, talvez por uma questão de logística. Em algum momento a gente parou, eu esfreguei as pernas dele com as minhas mãos para tentar aquecê-lo. Não resolveu. Fazia aproximadamente menos 20 graus. Me desculpem. Com uma sensação térmica de menos 30. Estava muito difícil para a gente e para o Pasang estava um pouco mais. 2 horas e meia depois dessa nossa desse início de ataque ao cume, o Pasang parou, olhou para mim e falou: Areta, a gente vai ter que descer, tá muito frio, eu tô com risco de congelamento. Me desculpa, pessoal, tô falando tanto nos últimos tempos que eu tô engasgando. Nesse momento que o Pasang falou, a gente vai ter que descer porque eu tô com risco de congelamento, eu entendi que a minha expedição estava acabada. Olhei para o Pasang, naquele momento eu tentei negociar com o Pasang: Pasang, será que você pode descer, tentar se recuperar e eu seguir em frente sozinha? E o Pasang, obviamente, não autorizou, ele tinha responsabilidade sobre mim. Mas no instante seguinte eu me arrependi. Me arrependi porque eu não estava mais preocupada com o Pasang, eu estava preocupada com a minha chegada no topo do Everest. Comecei a chorar bastante, bastante mesmo, porque eu fiquei envergonhada pelo que eu tinha proposto. Levantei a minha viseira, baixei minha máscara de oxigênio. Antes de iniciar a descida, antes de retornar, eu quis pedir desculpas ao Pasang e falei: Pasang, me desculpa pelo que eu falei. Se você tiver que ficar doente, congelar os dedos, congelar os pés, não me interessa mais subir, não me interessa mais o cume. Vamos descer e me desculpa, por favor, me desculpa pelo que eu falei. Naquele instante o Pasang parou, secou o meu rosto, voltou minha viseira, voltou minha máscara. E por um milagre, digamos assim, não sei o que aconteceu, ele virou na direção do topo e retornou a escalar. E 8 horas depois nós chegamos no topo do Everest. Então, definitivamente, eu não cheguei no topo do Everest sozinha. Desde antes de eu estar na montanha, muita gente me ajudou. Ali eu tive certeza de que o Pasang garantiu a minha chegada e nós estivemos juntos o tempo todo. Essa realização não foi conquistada sozinha, não. Muito bem, muito bom. É muito bonita essa história de vocês dois, porque é isso, tem muitas histórias de pessoas que foram literalmente deixadas para trás, né, na ascensão. Muito bem. É um tipo de escalada bastante arriscada, Juliana. Falando de deixadas para trás, né? Eu, por exemplo, encontrei 5 corpos no caminho. Então, é uma montanha que realmente existe o risco eminente de morte. E a gente precisa ter realmente muito cuidado, respeito com o ambiente e com as pessoas envolvidas. Eram corpos recentes? Alguns deles recentes. Tinha um corpo lá de 8 anos já naquela montanha. Uau. Mel, você trabalha com a palavra.
E tem muitas histórias de escritores, escritoras que passam muito tempo escrevendo e guardando, né? Não tendo coragem de, por motivos variados, mas acho que sempre é o mesmo, não tendo coragem de mostrar o seu próprio trabalho, né? Tem várias histórias dessas. Kafka mesmo ia jogar fora, né, os escritos dele, e chegou a jogar. Alguém, não lembro quem foi, que achou e resolveu publicar. Foi assim com você também? Ou você sempre teve certeza, sempre batalhou pelo seu trabalho, quis logo publicar ou ler, né, em saraus ou em competições de slam? Como foi a sua trajetória de escritora, de poeta? Tá. Antes eu queria dizer, Areta, você é maravilhosa, sensacional, incrível. Tava aqui ouvindo e falando, meu Deus, que mulher é essa? E a mesma coisa para a Sherna, que potência, que força. Eu imagino quanto esse lugar dos gamers é super machista e, nossa, não consigo nem... Só de ouvir ela falar, acho que mexe em vários lugares, né, da gente, então fiquei super emocionada também com a história dela. Queria muito que ela estivesse aqui para a gente poder trocar, mas tenho certeza que depois ela vai assistir essa live, então quero também deixar esse carinho. E eu quero dizer que, Areta, mesmo que você, no começo, né, não tenha pensado em fazer isso de uma forma coletiva, pensando assim, quero que outras mulheres, né, se inspirem nisso, mas não tem como não se inspirar e não se sentir também representável, porque eu me lembro quando eu vi a notícia com o seu nome, né, da Vila Areta Duarte, eu falei, como assim, uma parente, e foi lá e conquistou, como eu falei, gente, que demais, assim, por mais que eu não conheça nada, não tenho muita informação sobre como é difícil, né, escalar uma montanha, todo esse processo, eu me senti tão feliz em saber que a gente tem uma representante que conseguiu fazer isso, sabe? Que mulher potente, que mulher maravilhosa. Então, só quero dar esse axé aqui para você. E para poder seguir agora, nossa, Juliana, falar sobre o meu começo é muito doido, assim, porque os slams chegaram muito tempo depois para mim, né? Eu comecei a escrever muito nova, eu conheci a poesia aos 8 anos de idade, através da escola, e me encantei pela forma que as palavras podiam se encaixar, pela sonoridade delas. A minha família sempre foi muito ligada às artes também. Isso com certeza me ajudou muito a ter um olhar mais sensível para a arte. E comecei a escrever de uma forma bem despretensiosa, assim, como um hobby mesmo. Até porque a profissão poeta ou a profissão escritora nunca me foi apresentada como possibilidade, assim. Eu demorei muito para entender que isso poderia se tornar uma profissão para mim. Eu demorei para ter referência de escritoras, de autoras negras. Então, só quando eu passo na minha adolescência ali, lendo autores mortos, me questionando por que eu era obrigada a ler tanta gente morta e onde estavam as pessoas vivas que escreviam agora, que contavam, né, sobre o tempo que eu vivia, quem eram essas pessoas, porque eu não tinha esse acesso. Eu vou me conectar com essas pessoas, vou reconhecê-las quando eu adentro o movimento dos saraus, nas periferias aqui de São Paulo. E quando eu encontro esse movimento, eu me reconheço em muitas pessoas. Eu percebo o quanto a palavra faz parte do dia a dia, o quanto a gente tem muitos trabalhadores disfarçados de poeta que ainda não sabem. E isso foi, assim, de grande valia para a minha formação. Dentro do saraus, eu me reconheço como um corpo atuante, pensante, que vibra em prol de outras coisas, começo a ter mais discernimento crítico, né, político, social. De fato, um mundo de possibilidades se abre para mim quando eu começo a frequentar os saraus. E o sarau é um espaço de livre experimentação artística, né? Então, você pode declamar textos seus, de outras pessoas, você pode tocar, cantar, enfim, você está ali para se experimentar. E para mim foi maravilhoso, porque foi um espaço onde eu comecei a me sentir segura para falar o que eu escrevia. Porque até então eu não contava para as pessoas, eram pouquíssimas pessoas que sabiam o que eu escrevia, eu guardava muito para mim. E quando eu começo a compartilhar os meus escritos, eu começo a ter um retorno das pessoas. E a partir dali as coisas começam a fazer sentido. Eu começo a entender que guardar tudo para mim, tudo que eu escrevia, era muito egoísmo. Porque quando eu compartilhava, aquilo acessava as pessoas de uma outra maneira. E de uma maneira que causava
uma empatia, de uma maneira que fazia com que as pessoas se movimentassem, que causasse uma ação também. E quando eu começo a ter retorno, principalmente de meninas negras, de mulheres negras, aí a minha ficha começa a cair também para o tamanho da responsabilidade que é trabalhar com as palavras. E hoje eu me entendo, assim, não só uma poeta, uma escritora, mas uma comunicadora com propósito mesmo, que tende a revolucionar o seu cotidiano, né? Pequenos cotidianos, pequenas pessoas. Eu entendo que é um trabalho muito de formiguinha, construir, né, uma nova narrativa, uma nova dialética dentro desse momento tão complexo que a gente vive, mas eu entendo o quanto é necessário. Fico muito feliz de ser um instrumento e de utilizar as palavras que, para mim, são grandes ferramentas de transformação social. Assim, eu acho que quando a gente aprende a se comunicar, a gente se faz compreender, a gente consegue mobilizar as pessoas que estão ao nosso redor. E eu tenho muito essa consciência de também colocar a poesia e a literatura mais próxima da minha própria geração, da galera mais nova, porque eu cresci muito distanciada, né? Achando que a poesia era coisa só de gente morta, branca, que estava num outro patamar, né, social. E aí, quando eu percebo que não, eu também posso escrever, e o que eu escrevo também pode fazer com que as pessoas acessem certas coisas nelas, eu não quero mais parar. Assim. De fato, a poesia se tornou meu aparato de sobrevivência. Quem ou o que, ou as duas coisas, te inspiram? Tudo me inspira. Eu acho que o bacana é que a gente seja sensível para deixar todas as pequenas e grandes coisas perpassarem pelo nosso corpo, né? E através disso a gente consegue se explicar. Eu acho que todo mundo tem capacidade para escrever, para narrar a sua própria história em primeira pessoa. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para nós, mulheres negras, para o povo preto, que já teve sua história contada por muitas pessoas. Então, acho que é importante que todo mundo entenda que a sua voz importa. E eu sou muito abarcada hoje por pequenas coisas. Eu gosto da subjetividade do que me rodeia. Eu gosto de questionar muito também o que eu estou fazendo aqui e de que forma a palavra pode ser uma munição para os dias de paz e de luta. Estar com as minhas iguais, né, acompanhar mulheres que também escrevem, isso me ajuda muito também a encontrar a minha potência, querer escrever melhor e fazer parte, né, desse movimento, dos movimentos culturais, tanto o sarau quanto os slams, que são as batalhas de poesia falada, me ajudaram muito também a encontrar esse lugar de força na minha voz, sobre o que eu quero falar, né, de que forma que eu quero que as pessoas reflitam sobre algumas questões, tanto quando eu tô com muita raiva, quando eu tô com muita ira, e eu tenho muitas questões que eu quero jogar para o mundo, da mesma forma como eu entendo como é bom receber uma palavra de acalanto, como é bom receber um afeto em forma de poesia. Então, tudo é insumo para escrever. As pequenas coisas do dia a dia, até o caos da nossa rotina, é insumo para escrever. Eu tenho a impressão, ouvindo a Mel, desculpem, eu tenho a impressão, ouvindo a Mel, que, poxa, não sei se a Mel estará de acordo com o que eu vou falar agora, mas a gente, enquanto mulher negra, né, tem muita dificuldade de expressar as emoções, e a Mel aparentemente encontrou uma ferramenta para isso. Me parece bastante libertador. Que lindo. Exatamente. E é. Tem alguma escritora que é sua... enfim, que te inspira mesmo? Nossa, muitas. Muitas, mas como se eu estou falando de mulheres vivas, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Sueli Carneiro, Luz Ribeiro, Viane Leão. Hoje a gente tem ainda bem muitas mulheres, principalmente muitas mulheres negras, para colocar numa lista, para exaltar o nome e para serem celebradas em vida, assim. Então, eu hoje posso acompanhar todas essas mulheres de perto e isso me fortalece bastante, assim. Tenho listas e listas de mulheres para indicar. Areta, você tem o esporte é uma forma de expressão para você? Ou você tem alguma outra forma de expressão também? Eu acredito que todos os esportes me permitem a expressão dessas emoções. Eu desde criança sou muito apaixonada por futebol, sofri bastante por ser aceita nesse meio, né? Até porque não encontrava muitas outras garotas praticando, mas eu nunca fiz questão, nunca me limitei por isso. Eu acabava
ingressando os times masculinos mesmo, participando aí de times mistos. Os meus irmãos sempre me propiciaram muita proteção. Tenho 2 irmãos mais velhos, então de algum modo eles promoviam um terreno muito adequado para eu poder praticar o que eu bem quisesse. No próprio montanhismo, né, depois na vida adulta, eu nunca me senti sofrendo nenhum tipo de preconceito, por exemplo, porque os guias com quem eu trabalho, de algum modo, também preparavam o terreno para eu ser bem aceita, para eu ter liberdade de atuar conforme as minhas competências, mas ainda assim eu não acho que é o ideal. Eu acho que não precisaria ter os meus irmãos e os guias amigos preparando terreno nenhum. Eu deveria ser aceita conforme eu sou, independente de alguém estar falando ou não. Enfim, mas eu acredito que todo esporte é uma expressão, uma possibilidade de expressão, com certeza, de todas as minhas emoções. E também de relacionamento e de conexão com os demais. A Shannon traz na história dela, né, vários episódios de assédio, né, assédio moral e assédio sexual. Vocês, na trajetória de vocês, também sofreram alguma coisa? Ouviram colegas, parceiras passarem por algo do tipo? Queria saber como vocês ou elas reagiram. Acho que é importante a gente contar esses episódios pelos quais a gente passa e também contar como a gente reagiu, como acha que deveria ter reagido, para a gente multiplicar essas experiências, né, e de certa forma tentar parar. Sim, eu acho, vou aproveitar e pegar o gancho, porque uma coisa que é importante falar, assim, eu que estou nesse meio artístico e teoricamente democrático e respeitoso, assim, uma das minhas grandes desilusões no processo de estar transitando entre os saraus e os slams foi me deparar também com esse tipo de assédio, assim, e não só para comigo, mas principalmente com muitas companheiras. Chegou um momento que a gente começou a se falar e a perceber certos comportamentos que não agradavam e que aconteciam com muitas de nós, assim. Então, em determinado momento, a gente resolveu, de fato, denunciar e fazer um processo para que esses homens que estavam circulando no sarau, que ali na frente apresentavam poemas super bonitos e tal, mas por detrás a gente sabia que o mano estava batendo na mina dele, ou que não deixavam mulheres falar nos seus espaços. Isso aconteceu várias vezes também, das meninas chegarem no slam, no sarau e não poderem falar, porque era um cara que estava organizando aquele evento e ele dizia, não, você não pode. E, enfim, chegou um momento que a gente entendeu que, olha, a gente precisa começar a denunciar esses casos, né? E houve um processo de contar essas histórias na internet e de dar nome aos bois, porque chega um momento também que a gente entendeu que, assim, olha, não adianta só a gente falar o que está acontecendo, a gente precisa apontar com quem está acontecendo, porque a gente não quer mais compartilhar espaço com essas pessoas. Eu não quero chegar num lugar onde eu gosto de frequentar, onde eu me sinto segura e essa pessoa vai estar lá. E tem várias pessoas dizendo que, assim, não é legal, sabe? Então a gente precisa começar a dar nome aos bois para que quem também, né, tem empatia pela coisa, fale, então, ó, daqui você não passa, nesse lugar você não entra mais. E essa movimentação começou a ser muito fortalecedora para que as mulheres se sentissem mais confortáveis nesses espaços. A gente já precisou fazer algumas ações, de fato, dentro de alguns movimentos, para que a gente fosse ouvida, para que a gente fosse respeitada, a ponto de, às vezes, precisar mobilizar várias mulheres para se inscreverem numa lista de um slam específico que não deixou algumas meninas falar, então a gente falou, tá bom, na próxima vez a gente vai escrever só mulheres, então nenhum homem vai falar aqui. E até por conta de tudo isso, várias coisas que aconteceram, o Slam das Minas acabou surgindo também, porque a gente entendeu que se tá tão difícil encontrar alguns espaços onde a gente se sinta segura e querida, então vamos criar um espaço pra gente. Porque esse espaço a gente não vai deixar isso acontecer, e a gente vai cuidar dele com todo o carinho e afeto que merece, sabe? Então, o que eu percebo hoje é que as mulheres também, assim, a gente está num lugar que, assim, não dá mais para retroceder. A gente fala umas com as outras, a gente tem uma rede, e é muito importante que a gente mantenha essa rede, porque só dessa forma a gente consegue, né, manter fortalecida dentro de todos esses espaços, e assim, eu fico muito triste, porque antes eu tinha um lugar que eu acreditava que no espaço artístico isso seria mais respeitado. E quando eu percebi que, assim, não adianta, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de questões estruturais e elas vão estar em todos os lugares, infelizmente. Agora, cabe de nós, a partir desse momento que a gente reconhece
combater isso, assim. Então, eu fico muito feliz de entender que a gente está se movimentando, sabe? Eu acho que isso é a prova. O que está acontecendo, a forma como as mulheres estão ocupando diversas áreas, significa que a gente está se movimentando e que a gente está mantendo essa rede ativa. Eu entendo que esse comentário da Mel de manter a rede ativa é fundamental, né? Essa sororidade é indispensável, porque não é elementar a gente tentar combater. Não é fácil, a gente de algum modo sofre algum tipo de violência só de a gente comentar, só de a gente levantar o assunto, o tema e tudo mais. E quando a gente se conecta na forma de rede, a gente se sente mais forte, mais segura. Essa é a palavra no final das contas. No meio esportivo acontece a mesma coisa, e como a Mel bem falou, é reflexo da sociedade, então no montanhismo em especial sempre foi o montanhismo, a escalada por si só sempre foi entendida como esporte masculino por conta de associar a força, a resistência de força e ambiente, geralmente ambiente hostil, não propício às mulheres. Isso é uma característica que a sociedade tem de modo geral de ler a escalada, e é muito desafiador estar lá. Ainda assim, algumas mulheres estão rompendo esses obstáculos e tentando sim ocupar o seu espaço na escalada. Por vezes estão sozinhas, por vezes estão tentando provar que aquilo lá é para elas sim, e por muitas vezes sofrem assédio e também violência. A violência psicológica, a violência emocional, o assédio de todas as formas que vocês imaginarem. No entanto, essa rede que a Mel exemplificou também acontece no montanhismo, também acontece nesse esporte e é fundamental. Eu conheço hoje diversos grupos de mulheres escaladoras, de mulheres montanhistas, alguns municipais, alguns estaduais e até federais, que uniram mulheres com esse intuito na prática do esporte escalada, a fim de se reunirem, de formar parcerias e irem para a montanha juntas, porque, de fato, buscar somente parceiros homens, eventualmente, pode ser muito difícil. Eventualmente, quando a gente busca um parceiro homem para estar na montanha, é associado a uma busca de um parceiro, um namorado, por exemplo. E não é isso que acontece. Quando a gente está pensando na escalada, a gente está realmente focada naquilo. Essa coisa do namoro, enfim, alguma relação a mais, pode ser uma consequência, mas não é isso que está sendo buscado. Então, de fato, há muito que ser rompido enquanto concepção na montanha. Ainda assim, eu percebo que o número de mulheres na montanha é muito pequeno ainda. Em grupos de 10, 15 pessoas é muito comum ter uma mulher no máximo. Eu guio muito mais grupos masculinos do que grupos femininos, mas a gente vem batalhando para amplificar isso, porque justamente eu percebo que é um esporte possível a qualquer pessoa, não há limitação de gênero, e não limitação física, enfim, mulheres podem praticar sim, e é o esporte que eu tanto amo, que me gera tanto crescimento, tanto aprendizado. Eu volto a dizer, né, montanha para mim é escola, e por que não replicar? Então, se existe alguma limitação, que seja rompido, para que elas reconheçam esse espaço como sendo para elas também, e de maneira segura, com certeza, é a nossa busca. Areta, você, o montanhismo, né, é um esporte super elitista, caro, né, muito caro, e chegar nas altas montanhas, especialmente ali no Everest, né, que é, enfim, muito longe daqui e tal. Você sofreu algum tipo de exclusão por esse motivo? Porque você é brasileira, porque você é negra, porque você teve e você catou papel para, né, juntou material reciclável para pagar a parte dos custos da viagem? Aconteceu algo assim ou não? Infelizmente, a escalada ainda é pouco democratizada, é realmente bastante elitizado. A gente tem grandes despesas, desde o equipamento, logística, treinamentos e tudo mais. Mas no caso do Everest, eu percebi que escolher o caminho da reciclagem de resíduos foi para muita gente algo subestimado. Como é que você vai tentar? Eu enquanto pessoa formada, né, ensino superior, educação física, como é que uma pessoa do ensino superior pode trabalhar com reciclagem de resíduos? Mas, de fato, eu nunca liguei muito para que as pessoas falassem. Eu tentei provar para elas o tempo todo que, sendo um trabalho lícito, digno, que não vai gerar consequência negativa a ninguém, por que não realizar? Se alguém está incomodado, e se alguém tem que se tratar, não eu. Eu entendo que qualquer trabalho é passível de ser realizado, desde que realmente não cause prejuízo a ninguém. Então, segui em frente muito, muito firme, muito contente, muito acreditando que daria certo. Porventura, algumas pessoas que falaram que seria improvável realizar, que aquilo não era para mim, até mudaram, né, converter esse pensamento quando eu pude estar lá. De algum modo, difundir essa cultura da sustentabilidade, da reciclagem de resíduos, que é um passo importante da sustentabilidade. De algum modo, todo mundo começou a reconhecer que
o catador de recicláveis cumpre um papel fundamental, não somente para ele, mas para toda a sociedade, que ele tem que ser valorizado e respeitado. Não interessa se tem curso superior, se não tem, não interessa a escolaridade, o que interessa é que ele realmente está gerando um impacto positivo na sociedade muito grande. Ele merece ter um mínimo de respeito. Desculpa, eu tinha desligado meu microfone. Aí tem uma questão que não é só de preconceito de classe, enfim, mas tem uma coisa de descrença, né? Como é que você vai juntar tanto dinheiro dessa forma? Acho que tinha gente que provavelmente desacreditava do seu sucesso aí, não? Também, a gente sabe que o catador de resíduos é pouco valorizado no Brasil, a remuneração que ele tem é baixíssima. Eu precisei aumentar bastante o volume de resíduos por dia, eu juntei aproximadamente 500 quilos por dia de material reciclável. Ao final de 13 meses foram 130 toneladas, com certeza um objetivo muito ambicioso. Para quem não tem ideia, está aqui nos assistindo, o valor necessário para escalar Everest, pessoal, era de $67 mil, R$400 mil. É um valor realmente extremamente ambicioso, difícil de ser alcançado através da reciclagem de materiais. Mas esse trabalho significou 1/3 do recurso necessário. Então, de algum modo, ele foi realmente fundamental. Os outros 2/3 eu consegui a partir de bazar, de leilões de equipamentos, de financiamento coletivo, de venda de camisetas feitas de algodão orgânico, de participação em game show de TV e captação de patrocinadores. Teve uns 7 empresas que acreditaram nessa minha jornada, acreditaram nessa jornada de resultado coletivo e realmente contribuíram para que eu estivesse lá. Então, muita gente acreditava, não é possível. Catar lixo, né, entre aspas, e chegar no Everest e conseguir esse recurso é improvável. Mas eu quis provar para as pessoas que o improvável é o que está na mente deles. Se a gente pode imaginar, sonhar, a gente pode também realizar. Eu fui passo a passo, claro que eu tive diversas dificuldades no caminho, esgotamento, estresse, acreditando, será que eu escolhi o caminho certo? Será que existem outras maneiras de alcançar? Maneiras honestas, lícitas? Mas, de fato, eu comecei com esse processo de reciclagem e fui até o último mês com ele. E foi fundamental. Não me arrependo e, inclusive, incentivo mais pessoas a terem a responsabilidade sobre o lixo, o resíduo, né, que é produzido, consumido e destinado. A gente precisa entender que é nossa responsabilidade quanto a esse material. Mel, você também, ao longo da sua história, passou por algum episódio em que alguém disse, eu acho que você não vai conseguir, porque, sei lá, porque você é mulher, sua poesia é ruim, porque ser poeta não dá dinheiro, enfim, coisas desse tipo? Sim, e grande parte, para não dizer todas as pessoas, eram homens que me falavam isso. Eu senti, principalmente no começo do processo, quando eu lancei meu primeiro livro, em 2013, eu achei muito bacana a Aleta falar sobre essa questão de precisar de ajuda, né? Sozinha a gente não chega em lugar nenhum. E eu acredito muito na coletividade também. Eu sou uma pessoa coletiva. Me importa estar junto com outras pessoas para chegar não só no meu objetivo, mas no objetivo geral. E quando eu comecei a escrever, eu conheci uma parceira maravilhosa que eu brinco que foi a minha fada madrinha nesse movimento do Saraus, a Dayana Arruda, que se ofereceu para publicar o meu primeiro livro. E até então eu nem sabia como que se publicava um livro, eu nem tinha noção que eu podia publicar um livro. E ela foi ali me mostrando os caminhos das pedras e enfim, botando uma grana para fazer isso acontecer também, porque eu não tinha dinheiro, uma pessoa que acreditou muito em mim. E já com esse primeiro livro na mão, frequentando o Saraus, porque artista independente, escritor independente, a gente só consegue vender o que a gente tem de mão em mão, né? A gente tem os nossos livros, a gente vai correndo de sarau em sarau, de canto em canto, com o livro na mochila para vender para as pessoas. E nesse movimento de estar sempre em alguns lugares, sempre quando eu chegava para algumas pessoas, ou quando principalmente alguns caras que já estavam no movimento há mais tempo chegavam assim, liam, olhavam o livro e falavam, acho que você não vai durar muito. Nossa, não gostei dessa capa. Você acha que você está vendendo isso, você vai conseguir vender? Quanto você já vendeu hoje? Era sempre um lugar assim que eu ficava, por quê? O que interessa para ele, assim, sabe? Se você não gosta, fica quieto, guarda para você. Mas em diversos momentos eu percebi, assim, umas pessoas... E depois eu fui amadurecendo e entendendo que, na verdade, aquilo era mais inveja da parte dele, sabe? Porque eu sentia que eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo, mesmo sem saber no que ia dar, porque até então, mesmo lançando meu primeiro livro ainda, eu não tinha pretensão de me tornar escritora, eu estava fazendo isso porque eu me sentia
feliz e confortável naquele espaço, né? E as oportunidades foram aparecendo para mim, eu fui agarrando elas. Eu fui agarrando conforme elas foram acontecendo. Mas acho que por tratar isso de uma forma muito leve, de não querer chegar num lugar, de não querer ter um certo título, como eu via a forma como eles almejavam, isso gerava um incômodo, né? Como essa menina tão nova tá achando que consegue, que tá nesse lugar, que vai chegar em algum lugar de alguma forma, né? Escrevendo desse jeito. E acreditando muito na minha essência, na forma como eu me comunico, eu provei que é o contrário, assim. E eu acho que isso é um processo que muitas mulheres que escrevem passam, né? Se a gente for parar para pensar antigamente, que para que mulheres conseguissem publicar seus contos no jornal, elas precisavam usar nomes masculinos, né? A gente ainda tem, dentro da nossa sociedade, um grande preconceito para com a produção intelectual da mulher. E quando a gente está falando de mulheres que escrevem, é assim muito mais complicado. Primeiro porque tem muita gente que acha que escrever é só escrever, como se fosse simples, né? Como se fosse fritar um pastel. Ah, você faz poesia? Então faz aí uma poesia para mim. Faz uma poesia para eu dar de presente para não sei quem. Gente, não é assim que funciona. Né? É um processo intenso de leitura, de aprofundar no que você quer dizer, de estar sempre conectada com o que está acontecendo, de ler muito. Então, assim, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que a escrita é um trabalho sério. E muita mais dificuldade de entender que a gente precisa de poetas, a gente precisa de mulheres escrevendo sobre o agora, né, para que essas histórias sejam registradas. Então, assim, mas apesar de todas essas negativas, essas devoluções que não me fortaleciam, eu não quis acreditar nelas. Eu preferia acreditar que eu estava fazendo um trabalho que me fazia feliz antes de qualquer coisa. E por me fazer feliz, até hoje tem sido um caminho muito bonito, sabe? Sem grandes pretensões de ser maior, de ser primeiro, de ser qualquer coisa, mas de só poder contar a história que a Mel Duarte quer contar e em troca disso, isso chegar nas pessoas e fazer sentido, né? Então, para mim é isso que importa, sabe? Que delícia, não? Parece que ela alcançou aí um autoconhecimento que verdadeiramente a empoderou. Que delícia, que legal. Exato. Obrigada, Amanda. Muito bom, adorei saber. E quando você fala das autoras, né, que anos atrás precisaram assumir nomes masculinos para poder escrever, é um momento trágico, acho que, da nossa história, mas é tão recente, né? É muito recente o momento que a gente começou a assumir nossa própria voz, né? E escrever, e defender a nossa escrita, nosso trabalho, nosso spot, não é? Muito recente. E acho que vocês, não tenho a menor dúvida de que vocês só fortalecem outras mulheres a fazer algo do tipo, seguirem vocês. Eu tenho a impressão, Juliana, que é exatamente como o Mel falou, a gente não sabe onde a gente vai chegar, mas de fato aquilo está nos movendo, nos deixando felizes e de algum modo vai inspirando as pessoas, vai reverberando no nosso entorno. Então não cabe mais voltar, né, Mel? É uma grande responsabilidade, a gente precisa seguir em frente porque de fato já não é mais a nossa transformação. É a transformação de todo o nosso entorno. Todo mundo que está nos assistindo entende que de algum modo a gente ficou empoderada, de algum modo a gente se conheceu, de algum modo a gente entendeu qual é a nossa missão aqui enquanto ser vivente. Então vale a pena seguir em frente, mesmo que apareçam esses babacas aí que queiram nos limitar. Parece uns tropeços, né, no meio do caminho, mas ninguém disse que seria fácil, então a gente segue assim mesmo. De fato, de fato. E a impressão que eu tenho é que a gente inspira não somente pessoas da nossa idade, mas até crianças, até a última idade, né? É muito legal, vale a pena. Sim, isso é muito massa mesmo. Eu acho que o bacana é a gente mostrar que é possível. E quando a gente mostra que é possível, isso atinge, né, pessoas múltiplas. Eu acho que é aí que está a grande sacada, assim. A gente fazer porque a gente gosta, porque existe um chamado que é nosso, que é interno, então não adianta. Mas a partir disso a gente pode mostrar para os outros que é possível, né? E isso já é muita coisa. Muito bom, meninas. Obrigada, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem, porque isso é revigorante para qualquer mulher, eu acho. Para qualquer pessoa, mas para qualquer mulher é muito bonito a perspectiva de vocês. Obrigada mesmo.
Eu que agradeço. Pessoal, me sinto honrada. Muito prazer conhecê-la aqui, Mel. Daqui a pouco a gente se encontra pessoalmente. É um maior prazer. Ai, que assim seja. Muito feliz também de estar aqui, gente. Que bacana. Espero que todo mundo que esteja aí assistindo vote lá, entrem lá também. Aproveita que vai até dia 15, né, Juliana? A votação, uma coisa assim. A votação vai até dia 15. Isso eu vou dar os recados agora. Ah, bacana. E eu vou encontrar a Areta pessoalmente, então, dia 23. Por favor. E a Xana. Isso, muito bom. Vai ser lindo, vai ser lindo. Então, já a votação, vou aproveitar o gancho das meninas aqui. A votação está aberta, né? Quem decide os vencedores é um júri de convidados e o júri popular. Então, todo mundo que está assistindo pode votar. A votação está aberta no site do prêmio, tá? O endereço está aqui embaixo na live. Tem lá um campo para votação. Sempre aparece uma categoria em destaque, cada dia uma que está lá. Mas você pode votar nas próximas, né? É só clicar ali na sua favorita e ir passando as páginas, vai passando para as outras categorias. Ficou em dúvida, pode votar várias vezes, votar cada vez em uma finalista. A gente fecha, então, a votação no dia 15 e revela o nome das vencedoras no dia 23, numa noite de premiação que vai ser transmitida online. Então, todos estão convidados a participar. Essa é a última das 7 lives que a gente promoveu aqui com as finalistas do Prêmio Inspiradoras. Todos os vídeos estão gravados no YouTube e também no site do prêmio. E é isso. Acabamos. Muito obrigada, meninas. Boa noite de sexta-feira, divirtam-se e até logo mais. Beijo grande. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, boa noite para vocês. Beijo. Um beijo e até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Foi um prazer. Obrigada a todos.